agradecer, né, Celso, pela trato como Celso, porque ele é pai de aluno e também foi o autor do nosso livro dos 150 anos, então a gente já tem uma afinidade. Mas o professor Celso tem um trabalho de pesquisa e ele escreveu esse trabalho, né, num concurso da prefeitura e foi premiado. Então, razão pela qual ele está fazendo essas palestras, depois ele faz uma explicação. O nome do projeto, Cores da História, né? Bom dia, Sérgio. O irmão vai fazer umas filmagens que faz parte também do projeto, né? E ele traz um pouco da história da incidência afrodescendente em Brusque. Então, é uma parte da história e tem algumas curiosidades também. Eu gostaria de compartilhar com os jovens que nem sempre têm acesso a essa parte histórica. Então, trata-se também de um resgate, né, de pessoas que tiveram uma influência, uma importância também para o desenvolvimento de nossa cidade. Nossa cidade, não, da região também, né, Celso, que acaba envolvendo os municípios aqui que originariamente eram integrantes aqui de Brusque, né? Vamos lá, então. O primeiro caso, aliás, antes de nós entrarmos lá, de acordo com a pesquisa feita pelo professor José Bento, que é um dos maiores especialistas aqui na região do Vale do Itajaí, na presença afrodescendente, e eu fiz um trabalho dentro da pesquisa dele para saber de onde vieram os afrodescendentes que nós temos em Brusque. As famílias que nós temos em Brusque, elas vieram principalmente dessas 4 regiões: Costa do Marfim, Congo, Angola e Moçambique. Basicamente, nos baseamos no quê? Nos contratos de compra e venda de escravos, onde lá estava escrito: vendo o escravo de nação Congo. Então, ele já está definindo de onde esse escravo é na África. Lá está escrito: compro escrava de nação Benguela. Já está definido que Benguela é um estado de Angola. Então, define de onde essa pessoa é, né? Nós, os descendentes de europeus, quando viemos, botavam lá, os navios botavam lá, proveniente da Alemanha, perdão, a minha gripe não me deixou, proveniente da Itália, proveniente, sei lá, da Polônia, e por aí vai. Nesses casos, esses contratos de compra e venda e outros artifícios que tiveram aqui no Brasil, a gente consegue identificar de onde essas famílias. A família Fortunato, por exemplo, que vocês vão ouvir bastante eu falar, é de nação Benguela ou de Angola. E isso nós conseguimos comprovar através do contrato de compra e venda do antepassado dele, que foi escravo em Tijucas. Certo? Vamos mais um, Eliette. O primeiro registro que nós temos da presença de afrodescendentes em Brusque, que é esse casal aí que foi desenhado, chamado Garcia e Maria. Garcia e Maria tinham em torno de 17 para 18 anos. Eram um pouquinho mais velhos que vocês. Eram escravos de 2 donos diferentes em Florianópolis, chamado de Cero na época. Os 2 se apaixonaram e decidiram que eles iriam fugir do cativeiro para poderem, antes de mais nada, viver, sei lá, o amor deles, mas também e principalmente fugir do cativeiro. Fugiram de Florianópolis e vieram mata dentro e vieram parar aqui, onde hoje é Botuverá. Todos vocês devem saber que Botuverá antes pertencia a Brusque, né? Numa terra de muito cal.
e dava inclusive latitude e longitude, que leva a gente a crer exatamente que eles vieram parar em Botuverá. Isso em 1769, portanto 90 anos antes dos alemães chegarem aqui. Esse primeiro registro, eles viveram aqui na região de Brusque por 10 anos. Viviam da caça, da pesca, etc. Até que um sargento de milícias, que veio procurar resina nessa região, com um grupo de soldados, descobriu o casal e recapturou eles e levou de volta para o cativeiro. Mas essa é a primeira história. A história desse casal, a gente sempre fez questão de registrar, porque foi o primeiro momento em que nós tivemos a presença de afrodescendentes. O segundo momento já é em 1860, quando os alemães, italianos, poloneses, depois, começaram a chegar a Brusque. Era o que eu chamo de Uber de antigamente. Antigamente não tinha estrada, não tinha avião, não tinha nada disso que hoje, essas facilidades que nós temos. O que tinha para se locomover? O rio. Tinha o mar e tinha o rio. Quem ganhava dinheiro nessa época? Quem tinha uma canoa para poder transportar esses imigrantes que chegavam aos borbotões lá no porto de Itajaí. Quem eram então os Uber, o cidadão Uber? Eram ou escravos de ganho, que eles eram escravos de uma pessoa que botava eles para trabalhar para eles dar lucro. Porque o canoeiro, ele tinha que ter muita força para ele poder tocar a canoa até aqui em cima, rio acima. Levava 3 dias para chegar lá de Itajaí até Brusque. Para vocês terem uma ideia do tamanho da dificuldade. Hoje, em 20 minutos de carro, nós estamos lá no porto de Itajaí. Mas na época, 3 dias. E outra, além dos escravos de ganho, existiam os ex-escravos, os libertos, que conseguiram construir uma lagoa, um lanchão, e ofereciam seus serviços para trazer os imigrantes. Os primeiros imigrantes alemães, inclusive o barão Maximilian von Schneur, que chegou a Brusque, vieram com esses lanchões. E existe um registro de que, o barão registrou, de que ele chama o equivalente a um negro muito forte, muito alto, era o dono do remo. O dono do remo era um cara que remava. Além disso, com cordas, etc., tinha que subir, por exemplo, um ponto do rio que quase não tinha água, que tinha que praticamente arrastar a canoa. Esse cara era muito forte e ele conseguia, junto com outros, obviamente, puxar essa canoa para subir. Imagine uma canoa com 40 imigrantes em cima. Crianças, jovens, velhos, todo mundo em cima daquela canoa. Aliás, a palavra que ele usava era luso-brasileiros, que naquela época significava um cidadão de cor, de pele negra. Porque se fosse só um português, ele dizia luso-português. Quando ele usa a expressão luso-brasileiro, significa que ele é um afrodescendente. Mais um elete. E aí nós chegamos numa outra situação que vocês estão acostumados a ver no livro de história, que são as tais senzalas. Em Brusque, propriamente dito, nós não tivemos senzala, porque nós tivemos um grupo, um diminuto de escravos, mas tivemos 9 escravos aqui no centro de Brusque, inclusive uma que vai virar, eu vou falar dela, que morava aqui a 200 metros do cônsul, né, de uma família bem conhecida, foi comprada por uma família bem conhecida. As senzalas que nós tivemos, elas estavam principalmente em Arraial dos Cunhas, porque quando Brusque nasceu, gente, Brusque era muito maior, muito maior. O município de Brusque ia até lá em São João Batista, ia até lá perto de Tijucas, ia lá em cima,
município de Presidente Nereu, incluía Presidente Nereu, incluía, enfim, de lá para baixo, né? Guabiúba, Botuveira, tudo isso era Brusque. Com o tempo, esses municípios foram se separando. Existia um cara chamado Agostinho Alves Ramos. Esse cidadão tinha, no mínimo, 100 escravos. Um cara super famoso em Itajaí, foi vereador, é considerado o fundador de Itajaí, porque Brusque era Itajaí antes. Então, em toda a borda de Brusque existiam escravos. Aqui no Limoeiro existiam escravos, na Limeira existiam escravos, aqui na outra borda, que hoje nós chamamos de Nova Trento, tinha um cidadão ali que tinha 30 escravos. A maioria desses escravos eram escravos de casa ou de roça, que trabalhavam na lavoura. E nós não tivemos a cultura da cana-de-açúcar em larga escala como outros lá no norte, no nordeste tiveram. Eu estive numa dessas senzalas. Para quem vai daqui para Itajaí, lá embaixo tem o posto Raimonde. Nesse posto à direita tem uma entradinha ali à direita, quando vocês passarem para Itajaí, olhem ali. Uma entradinha à direita, a 200 metros dali tinha uma grande senzala. Eu estive lá, inclusive vi aquelas argolas onde eles prendiam a perna do escravo para que ele não fugisse. Hoje não existe mais esse prédio chamado senzala, mas essas pedras que eles botavam profundamente para que o escravo não saísse, ainda estão lá. A gente está trabalhando para levar isso para um museu, porque eu acho que é uma lembrança que nós temos que ter para nunca mais repetir o mesmo erro. E também existiam senzalas aqui em Gaspar, na região principalmente de Gaspar e Ilhota. Boa parte das famílias de escravos que chegaram a Brusque eram desses grupos que estavam nessa região, nessa borda que a gente chama de Brusque, entre Barracão, Gaspar e Ilhota. Podemos ir mais um, Ilhete. E aí nós chegamos no primeiro personagem. Vocês vão notar que a gente trabalha muito vários personagens da história. Esse cidadão aqui chama-se Francelino Fortunato, cujo apelido era Lino Manco. Sabe que é uma pessoa manca, né? O Lino, quando era guri, caiu uma árvore na perna dele, entortou a perna, quebrou a perna, e aí arrumou torta. Ele tinha perna torta. Então as pessoas chamavam ele de Lino Manco. Mas o nome dele chama-se Francelino Fortunato. Esse cidadão é pai de uma... Quando aquela moça depois puder, me traz uma aguinha que eu vou precisar. O Francelino é pai de uma família enorme, que está situada ainda hoje, aqui na Nova Itália. Águas Claras, Nova Itália, Ponta Russa, nessa região. Eu conheço muito bem o seu Eric Fortunato, os filhos dele, etc, etc. Então, mais branco do que nós. Porque ao longo do tempo eles foram casando com italianos, e hoje você vê o seu Érico, tu diz que ele é um italiano. A única diferença do seu Érico, eu brinco com ele isso, é que o cabelo dele é carapinha. É negro puro. Por quê? Porque é a descendência dele lá atrás. Quando você vai olhar as fotos do pai dele, do avô dele e do bisavô dele, pronto. Essa família veio de Angola. Foi escravizada em Tijucas, chegou ao Brasil escrava no porto de Porto Belo, foi levada para Tijucas, eles eram escravos de roça. E de Tijucas, quando ele conquistou a liberdade dele, o pai do Francelino, veio morar em Brusque, aqui onde hoje é o Bandeirante. Do lado de trás do Bandeirante havia um espaço onde ficavam os escravos do Pedro Werner, ele tinha 4, que morava na frente do Bandeirante. O pai do Francelino foi morar do lado de trás de onde hoje é o Bandeirante. Ali ele tinha as rocinhas dele, mas ele já não era mais escravo, ele era livre. Vamos
Eu acho interessante ainda dizer sobre o Francelino que ele foi um personagem extraordinário, que existe muitas lendas sobre ele. Outras histórias, a gente não consegue comprovar o que é verdade e o que é mentira em algumas coisas. Mas, como historiador, a gente vai atrás de registros. E eu encontrei alguns registros do Francelino nos livros dos padres do Sagrado Coração. E o padre Valberto registrou, num dos seus livros, uma passagem do Francelino. Primeiro, o barão escreveu num determinado momento que ele tinha um negrinho como garoto de recados, como guri de recados. Significa, na época nós não tinha celular, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha coisa nenhuma, não tinha nem o sistema de carta aqui em Brusque, o correio. Quem é que levava e trazia informação? Os guris de recado. Ou seja, você chamava o piado e dizia, ó, cara, vai lá e avisa fulano de tal lá que está vindo, sei lá, mantimentos de Itajaí e eles têm que vir aqui nas sedes da colônia pegar. Lá o guri saía, ia lá para o meio do mato avisar os nossos antepassados lá, dizer, olha, você tem que ir lá no centro da colônia pegar isso. O Lino Manco foi garoto de recados desse cidadão aqui. Todo mundo sabe que é esse cara, né? Inclusive está lá no livro do Consul. Esse é o fundador de Brusque. Aliás, esse é um feito que eu tenho orgulho de dizer. Foi uma das coisas que eu consegui fazer na minha experiência de historiador, que foi descobrir o único retrato que nós temos do Barão de Chico. Procuramos na Europa inteira e descobrimos ele aqui em Florianópolis. Guardado dentro de um museu escondido lá, a gente descobriu o único retrato dele, pintado por um francês. Esse é o Barão Maximilien von Stiegel, e ele tinha o Lino Manco, com 11 anos de idade, como seu garoto de recado. E o Lino, como era um cara super esperto, ele tinha que falar os idiomas das pessoas. Não tinha como ele chegar lá e falar português com um cidadão que chegou da Alemanha a semana passada. Eu não sabia nada de português, não tinha a menor ideia do que era isso. O Lino tinha que chegar lá e falar em alemão, cara. Então ele teve que aprender o básico do alemão. Quando ia para os italianos, ele tinha que falar o básico do italiano, senão não tinha como ele se comunicar com os caras. Assim, da mesma forma, os poloneses, etc. Então o Lino acabou ficando, basicamente, digamos, fluente em 4 idiomas. O que isso era um poliglota. Hoje nós não conseguimos ficar em 2, às vezes, no português, que nós falamos mal e porcamente, né? No inglês, que nós aprendemos outra coisinha e temos que aprender meio na marra, porque nós gostamos de bisbilhotar na internet, então tu tem que saber inglês. Mas quando chega na sala de aula, às vezes nós se lascamos nas provas, porque o professor exige um pouco mais de conhecimento. Né? Então, olha, a dificuldade de nós falar 2 línguas. E o Lino teve que falar 4. Não, convenhamos que é um feito razoável, não? Podemos ir, gente. E aí acontece, eu botei essa que é para vocês. O Lino tinha muito orgulho na cor dele. Ele era preto. E ele tinha orgulho disso. Hoje nós temos uma mania, às vezes meio boba, né? Até eu faço isso às vezes. De dizer, não, aquela menina lá não é preta, ela é mulata. Aquele guri, não, ele é preto, cara, ele é, sei lá, né? Aí o outro, não, aquele é preto retinto. Aquele outro, não, aquele só tem os olhos brancos. Tudo isso são coisas que ao longo do tempo a gente foi trazendo, desde a imigração, a definir essas coisas do que é preto, o que é menos preto, o que é não sei o quê. Assim como nós. O Lino dizia muito o seguinte, na vida dele, ele dizia, olha, vocês, os brancos, né, nós os pretos somos pretos a vida toda. Vocês, os brancos, vivem mudando de cor. Quando é inverno, que está muito frio, vocês não são mais brancos, vocês são roxos. E aí vai, quando vocês ficam muito bravos, vocês ficam vermelhos.
Então, vocês mudam de cor sempre. Nós temos uma única cor, que é preto. E o Lino tinha muito orgulho da cor dele, como eu já disse. E um certo dia, o barracão dos imigrantes ficava aqui onde é o Clube de Cassetiro Araújo Brusque. E o nosso porto de Brusque é onde é a Ponte Estaiada. Ali era o porto da cidade. É ali que chegavam essas canoas, os Uber, trazendo os imigrantes, etc. Ali eles desembarcavam. É um pouquinho para baixo da Ponte Estaiada. E estava para chegar um grupo de imigrantes aqui no porto. O barão pegou e disse: olha, Lino, você vai lá no porto e ajuda a trazer as malas do pessoal aqui para o barracão. Por que tinha que trazer as malas do pessoal para o barracão? Porque quando chegava um grupo de imigrantes, eles tinham que ficar no barracão em quarentena. Ou seja, 40 dias eles tinham que ficar ali. Por quê? Porque para ver se não veio gente doente, com alguma doença que fosse transmitir dentro da colônia. Então ali era feita uma triagem dessas pessoas e depois elas eram enviadas para os seus lotes. A maioria dos trisavós de vocês certamente passou por isso. E o Lino foi lá buscar, ajudar a trazer as malas. Chegou lá, encontrou uma lemoa daquelas toda emperequetada assim. Imagina aquela europeia com aquele chapelão bonitão, aquele vestidão, cheio dos gueri-gueri, como diz os caras do Rio de Janeiro. E ele viu que a lemoa estava para descer, ele pegou e deu a mão para ela. Quando ele deu a mão, ela tirou a mão, porque ela olhou que aquele ser ali, ela nunca tinha visto um preto. E o Lino ficou chateado com aquilo. Cara, por que ela tirou a mão? Mas tudo bem, ela desceu e eles foram caminhando, e no caminho o Lino falando alemão com o marido dela, mas alemão fluente. Não o alemão gramatical, o alemão que era o patenza, que era o nosso dialeto. E a lemoa ficou encucada com aquilo. Chegou um momento, ela disse: escuta, como é que tu fala a minha língua? Diz ele: olha, senhora, quando eu vim da Alemanha, eu era branquinho que nem a senhora. É que o sol aqui é muito quente e ele queima a gente fica preto quando fica aqui. E o cabelo da gente encarapinha. Tiveram que chamar um padre para dizer para a mulher que era só uma sacanagem do Lino para ela, porque ela achava que ela ia ficar preta, então preta quanto o Lino. Ou seja, o Lino não deixava, não levava desaforo para casa. Como qualquer um de nós, eu acho que faria no final a mesma coisa, quando a gente se sente discriminado por alguma coisa. Muitos de nós nunca fomos discriminados pela nossa cor, porque é comum na nossa região a nossa cor. Mas aquelas pessoas que têm uma cor diferente da gente, por fato de ser descendente afro, muitas vezes elas são. Nós temos que ter o orgulho de ser quem nós somos, mas respeitar as pessoas que são de outra etnia, de outra cor, etc, etc. Então o Lino deu um troco para a lemoa aí, que foi até chato. E aí nós chegamos num outro personagem. Notem, eu estou colocando personagens na história. Um outro personagem, esse cara aqui, é neto do Francelino. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos de Brusque 47 jovens que foram lutar na Itália, na Força Expedicionária Brasileira. Entre esses 47 jovens está ali o nosso Arthur Fortunato, filho do Adão Fortunato, que era filho do Francelino, o garoto de recados do barão. Ele teve vários filhos, filhas, e o Adão, que era pai desse rapaz, aceitou que ele fosse para a guerra. E ele foi para a guerra, infelizmente voltou de lá com problemas sérios, mentais sérios, pelo que ele viu lá, por uma série de fatores, foi tratado aqui, depois mudou-se daqui, foi para Itajaí, que foi onde ele faleceu. Mas ele teve duas filhas, que eu cheguei a entrevistar as duas lá em Itajaí. Esse cara, para mostrar para vocês que ao longo do tempo nós podemos ser a maioria, mas olha, sempre tem uma contribuição também dessas outras etnias. É importante a gente perceber isso, entende? E o Adão foi o cara, o Arthur Fortunato, foi um desses 47 brusquenses que foi à guerra
para lutar pelo nosso país. E chegamos a um outro Fortunato. Viram quantos Fortunatos tem aí? Então é uma família que contribuiu muito para a cidade. Alguém viu falar numa doença chamada arca caída? Nunca ouviu falar? O que é um bebezinho quando ele está em casa? Logo que ele nasce, ele é um anjo. Perguntem ao pai e à mãe de vocês isso. O teu pai lá, um dia, pergunta para ele, pergunta para ele, pai, o que é um arca caída? Eu tenho certeza, cara, que ele vai te dizer assim, ó, é um negócio que dá nas crianças, uma doença que dá nos bebezinhos. Quando os bebezinhos nasciam, e vocês ainda veem isso hoje em dia, a mãe pega e enfaixa o bebê que parece uma múmia, o pobrezinho, ele fica assim, ó, bota aquela montoeira de faixa nele e tal, para não machucar, sei lá que raios eles fazem naquilo, mas a ideia é de que o bebê não se machuque. Na verdade, nesse momento, eles estão machucando o bebê. Porque um anjo, que é o bebezinho, ele não tem braços, ele tem asas. E por isso o nome da doença, arca caída, arca é asa. Os pais faziam isso com as crianças e a criança começava a chorar de dor, porque ele estava com as asas ou com os bracinhos enfaixados daquele jeito ali, isso atrofiava o crescimento dele. O que acontecia? Eles levavam os seus bebês para serem benzidos num dos nossos milhares de benzedores que nós tivemos em Brusque. Milhares mesmo, né? Dos grandes benzedores foi o pai do seu Yankee lá, Otto, lá do seu Reni Yankee, que benzia de arca caída. Na verdade, esse benzimento podia ter assim, esse lado, né, espiritual e tal, mas na verdade o que o benzedor fazia? Chegava lá, ele desenfaixava a pobre da criança, soltava os bracinhos, a criança respirava e melhorava, obviamente. Aí o pai e a mãe se levavam para casa e enfaixavam tudo de novo, lá de novo a pobre da criança estava. E esse cara, chamado Pedro Fortunato, que era funcionário da Renault, e o dia que vocês passarem aí onde que o Luciano comprou aquela casa, e que é onde faleceu, foi morto o Ivo, né, Renault, e aquele prédio do lado, vocês lembrem desse cara. Ele era pedreiro, e ele ajudou na construção, foi um dos pedreiros do cônsul Carlos Renault, que ajudou tanto na construção daquela casa, como na construção daquela área ali, que era a área de lavanderia da Renault. O seu Pedro Fortunato foi o maior benzedor que nós já tivemos na história de Brusque. Por que ele é o maior? Porque havia uma crença entre os nossos avós, bisavós, de que reza de preto é mais forte. Então tinha os brancos que rezavam, que benziam. Vários, né, como eu citei aqui, o pai do seu Reni Yankee, que benzia. Tem outros aqui, a família, bem na frente do Bandeirante ali, a família Teske, o seu Paulo Teske, tinha uma reza que era muito forte. Mas daí era para pianço, era para sapo, era sapinho na boca, uns negócios malucos da época deles lá. O seu Pedro, eu cheguei a ver, na década de 90, filas assim, de 80, 90 pessoas com crianças no colo para ele benzer. O seu Pedro, ele tinha um sincretismo um pouco africano com o brasileiro, de que ele acreditava em São Pedro e São Paulo, que são dois santos da Igreja Católica. O que acontecia? Havia um dia no ano que esse dia era especial para ele. Nesse dia ele curava coisas, digamos, doenças muito mais fortes, né? Que era o dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro e São Paulo. O seu Pedro fez algumas peripécias assim, muito interessantes, dignas lá do Francelino Fortunato. Entre elas, essa questão da benzedura, que ele era assim, sensacional, as pessoas levavam lá e saíam de lá crentes que o sarar, e sarava mesmo, davam fé naquilo. Até hoje, muita gente ainda faz isso, tá?
Tenho certeza, né? Não vou perguntar isso em público aqui, mas boa parte de vocês ainda passaram por essa história de benzedor. Né? Eu passei. Nós tinha, o Sérgio, meu irmão, quando nós era pequeno, tinha uma senhora chamada Miroca. Ela era preta, preta, preta ao quadrado. E ela pegava um galinho de arruda e molhava na cachaça e se atracava assim: te benzo, te curo, não sei o que. Tu ficava. E tu saía dali curado. Não sei como. Tu saía dali. Não, resolveu. Um belo dia eu tinha uma dor de cabeça, tipo aquelas assim que chega numa hora, parece que tu vai vomitar, assim, de tanta dor que tu tá. A minha mãe me levou lá, ela fez eu ajoelhar na frente dela, me pediu para rezar o Pai Nosso e tal, e enquanto eu estava rezando o Pai Nosso, aquele galho de arruda aí me voltava, e quando terminou a reza, ela disse: pode ir embora. E eu vi que eu não tinha mais dor de cabeça. Eu não sei se foi a reza dela ou foi eu que tirei da minha cabeça a dor, né? Porque eu não pensei mais na dor, eu pensei no galho de arruda ali na minha cabeça. E eu fui embora curado. Claro, depois tive mais dor de cabeça. Mas, veja, é uma crença. E uma crença que acompanhou os nossos avós, bisavós, por muito tempo. Por isso, se perguntarem aos pais de vocês se foi benzido, certamente, quase todos dirão que sim. Inclusive os evangélicos. Porque não era só católico que acreditava nisso, né? A família do Dr. Germano Hoffmann, por exemplo, o pai levava o Germano, inclusive levou ele para uma pessoa, né, um clabunde que previa, né, o que queria ser na vida. São coisas dessa área. E o seu Pedro Fortunato, voltando ao nosso personagem, o seu Pedro fez uma coisa que se tornou assim uma lenda em Brusque. Ele previu a própria morte. Com uma simpatia maluca. Ele botou no dia 28 de junho, dia 29 era o dia forte dele, né, que era o dia de São Pedro e São Paulo. Ele botou uma bacia no chão, cheia de água, e botou no sereno, do dia 28 para dormir até o dia 29. No dia 29 ele chegou lá e olhou dentro da bacia. Olhou de novo, e pegou e saiu quieto, foi para o quarto e foi rezar. E no dia 29 ele rezava até meio-dia, depois ele benzia. E daquele dia em diante ele começou a ficar triste, ninguém sabia porquê e tal, até que ele contou para o filho dele que ele não tinha visto o rosto dele dentro da bacia. E o significado disso, na crença dele, era de que naquele ano, entre dia 29 de junho de determinado ano a 29 de junho do ano seguinte, ele iria ascender ao céu, ele ia morrer. E de fato, 6 meses depois ele morreu. Mas ele, segundo a lenda, teria previsto que naquele ano ele morreria. Por que eu estou contando essa história maluca? Porque há um sincretismo religioso entre aquelas coisas africanas e um sincretismo com o catolicismo nosso, com o cristianismo nosso, a ideia de que os santos podem curar, né? São Pedro e São Paulo, 2 santos fortes, os 2 discípulos de Cristo, imagina se não curariam. Mas também tem o lado de prever coisas. Vamos lá? E aí, essa história vai ensinar para nós o seguinte, que às vezes é uma bobagem leva a gente a ter um problemão do tamanho do mundo. No caso aqui, por causa de uma laranja, uma pessoa morreu. Brusque vivia em 1870, por aí, uma situação de que os índios, os bugres que eles chamavam, invadiam a colônia, matavam o gado, matavam pessoas. E o que o governo fez? O governo mandou para Brusque uma parte do regimento de Pernambuco, formada só por negros, que era para, segundo o que está escrito lá, espantar os índios. A gente sabe que não espantava, na verdade eles matavam mesmo e acabou. Porque considerava-se naquela época que índio não era gente. E isso, vocês devem ver nas aulas de história que
levou ao um verdadeiro extermínio dos indígenas na nossa região, na região de Brusque. Né? Aquelas estátuas que tem lá são muito bonitas e tal, né? O alemão estendendo, dando uma semente para o índio, mas convenhamos que aquilo ali aconteceu muito pouco. O negócio ia mesmo para as vias de fato. Então, é importante nós pensarmos do lado do índio, que foi exterminado praticamente, e também do lado de quem estava aqui. O governo prometeu dar segurança para nós aqui. A segurança veio através desses caras. Acontece que no Cacetiro estava acontecendo um baile. E aí esse regimento foi para lá, porque os índios poderiam atacar à noite, então eles já ficaram de guarda por ali. E um desses afros aqui, num determinado momento, viu que na frente do Cacetiro tinha uma casa muito bonita, e na frente dessa casa tinha um pé de laranja carregado. E uma cerquinha polaca na frente, que é aquela cerquinha de ripinha de madeira. Só que era baixinho. Ele pulou a cerquinha, foi lá e roubou uma laranja. O alemão que estava lá dentro viu e foi lá tirar satisfação. Escuta, tu não podia pedir? Por que me roubar uma laranja? Como esses caras eram uma autoridade, o cara já ameaçou prender ele, enfim, houve ali um bate-boca muito forte. E vinha vindo lá do Guarani para cá um outro alemão chamado Carlos Bartel. O Carlos era amigo desse alemão dono da casa. E o Carlos o Carlos era um alemãozão forte, já veio para cima do cara e disse: escuta, por que roubar? Não deu nem tempo dele falar, o cara transpassou ele com uma baioneta e matou ele na hora. Veja, por causa de uma laranja. Até hoje eu vi o inquérito, né, está em Florianópolis, na Mitra Diocesana. O inquérito que nunca descobriram quais desses soldados mataram o Bartel. Então, olha que loucura, e olha, também, infelizmente, né, com a presença afro aí. Então tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. E aí nós chegamos a um primeiro contrato de compra e venda de um escravo em Brusque. A família Werner, que muitos de vocês são descendentes, talvez lá atrás, mas são descendentes. A família Werner tinha 4 escravos, né? Entre esses 4 escravos foi comprado um chamado Antônio. Antônio Crioulo era o nome do cara. Crioulo significava Antônio que já foi nascido aqui, ele é crioulo da terra, né? Antônio Crioulo, que foi comprado pelo filho do Pedro Werner, chamado Antônio Pedro Werner. Comprou ele de um tal José Vicente de Souza, que tinha outros 30 escravos, esse cara, só que ele já morava em Itajaí. O Antônio Crioulo passou a fazer parte do grupo de escravos da família Werner. A família Werner morava onde hoje é a Praça Vicente Sol, né? Não sei se vocês sabem onde está aquela estátua dos índios ali, eles moravam. E a família Werner, isso não é, a gente tem que olhar sempre o olhar do tempo, lá atrás. Então ninguém da família Werner hoje é culpada por isso, entendem? Fica bem claro essa coisa. A família Werner tinha uma maneira muito peculiar de, como é que eu vou dizer isso? Quando um escravo desrespeitava o que o dono queria, lá na Bahia, por exemplo, eles botavam ele no pelourinho e surravam o cara, enfim, de uma maneira horrível, como vocês veem aí nos livros de história, nos filmes, etc. A família Werner tinha uma maneira muito peculiar de punir o escravo. Onde hoje vocês têm a AVA, a parte de shopping mais para o lado de cá, não administrativo mais para o lado de cá, ali eles fizeram 2 fossos, que são tipo 2 poços de 5 metros de profundidade. Quando o escravo desrespeitava de alguma maneira, ou o dono dele achava que ele não estava, eles jogavam o escravo lá dentro desse fosso e ele ficava ali 1 semana.
Isso vai virar filme, inclusive. Nós estamos trabalhando para produzir um filme chamado Fosso dos Lamentos. O que aconteceu? O escravo era jogado lá dentro e ele ficava gritando lá: socorro, me ajuda, me tira daqui. E os canoeiros, os Uber, passavam pelo Itajaí-Mirim, que ficava ali, o rio Itajaí passava por trás de onde é a rodoviária hoje, quase na frente da van, o rio passava. Quando os canoeiros passavam por ali, eles escutavam lá no meio do mato esses gritos. E eles olhavam e não viam ninguém, porque o coitado do escravo estava a 5 metros de profundidade. Eles viam o mato, o vento mexendo com o mato, e espalharam a questão dizendo que ali naquela região tinha uma alma penada. E isso virou uma lenda. Em 1935, o Dr. Germano Hoffmann, eles tinha um campinho de futebol ali. Depois o tempo passou, tinha um campinho de futebol, ele ia jogar, e os pais diziam: olha, 5 horas da tarde, corra para casa, porque aquela região é assombrada, ali tem uma alma penada. Por causa dessa lenda. Falei com a dona Tess, que ela disse a mesma coisa: olha, ali ninguém vai depois, na boca da noite ninguém passa. Por quê? Porque tinha uma alma penada. Só que aí nós fomos atrás e fomos descobrir que se tratava dos fossos. E descobrimos os motivos por que essas pessoas ficavam lá nesse fosso. Então, esses escravos do Pedro Werner, que eram esses 4 aí, né, certamente muitos deles entraram nesses fossos aí. Certo? Vamos na próxima? E aí nós chegamos na escrava Maria. A escrava Maria teve um contrato com ela muito interessante. Alguém aqui da família Boettiger? Ninguém dos Boettiger? Não é que eu vou falar mal dela, tá? Sempre, pensem numa época, era num outro momento, e a ideia de época é que vocês têm que ter na cabeça. Hoje ninguém faria isso, mas na época se fazia. O Georg Boettiger, tá? Cujo filho estudou aqui nesse colégio, e foi um cara genial, Fernando Boettiger, que criou uma série de remédios espetaculares, né? E aí depois o laboratório deles foi vendido para o laboratório catarinense, por exemplo, Belagrião, Bálsamo Branco e por aí vai. Foi criado aqui em Brusque, por esse cara, pelo filho do Georg Boettiger. Mas o pai dele era um cara, vamos chamar espertalhão. Ele comprou a Maria em Florianópolis. Maria devia ter uns 25, 26 anos. E a escrava Maria tinha uma especialidade. Ela era muito boa em cozinha, muito boa para passar, lavar, para cuidar da casa. Trouxe a Maria para Brusque e moravam, hoje onde tem o Shopping Gracker aqui, aquele camelô ali, do lado do camelô onde é a Sueli Bato, ali naquele local era a casa dos Boettiger, mais ou menos ali entre o INSS antigo e a Sueli Bato. Ali era a mansão dos Boettiger, e a Maria trabalhava ali. Em 1887, grava essa data, porque vocês vão certamente falar muito disso agora nos próximos dias, né, professor Oliette, os próximos meses, né? Que é a composição étnica brasileira, vocês vão lembrar do que eu disse agora. Em 1887, o Georg Boettiger começou a ler nos jornais de que a escravidão estava para terminar. Chegou em casa e falou com a esposa dele: escuta, nós não podemos perder o nosso investimento, nós compramos essa escrava aí, pagamos uma grana por ela, não dá para nós simplesmente, vai que vem aí, a gente tem que dar um jeito nisso. E os dois pensaram numa maneira de manter ela escrava. Essa história também vai virar filme. Eles fizeram um contrato no cartório, porque eles disseram para ela o seguinte: olha, Maria, nós gostamos muito de você
e nós queremos que você continue na nossa casa pro resto da tua vida e tal, mas nós queremos que você seja uma mulher livre. Então eu e a minha esposa resolvemos te dar a liberdade. Maria ficou feliz, né? Ela ia, o resto da vida ia ser escrava, imagina, uma notícia dessa, ótimo. Mas tem um porém. Sempre tem um mas, né? Aliás, isso vocês têm que aprender para a vida. Porque na idade de vocês é bom, porque a gente dá cada cabeçada horrível, né? Então sempre que está próximo de dar uma cabeçada, pense sempre no mas. Tá, vai ser legal fazer isso, mas qual é a consequência disso? Né? E veio o mas para a coitada da Maria. O mas era o seguinte: olha, Maria, a liberdade tu vai ganhar, nós vamos fazer um contrato, mas tu tem que trabalhar mais 3 anos para a gente. Maria topou a parada, ela ia passar o resto da vida mesmo escrava. Ótimo, só 3 anos passa logo. E foi isso que eles fizeram, foram no cartório, fizeram um contrato com testemunhas e, enfim. Nesse contrato tinha um Krieger, tinha um polaco, enfim, tinha uma turma famosa na cidade que participou desse contrato. E nesse dia, Maria foi o dia mais feliz, digamos, da vida dela, que ela assinou um contrato de que a partir daquele dia ela já era uma mulher livre, mas ela tinha que trabalhar como escrava, obviamente, mais 3 anos. Acontece que o Böttiger, ele era vereador em Brusque, e ele era um cara assim, que gostava de se gabar dos feitos dele e tal. E uma noite a Maria estava lá na cozinha fazendo comida, eles receberam visitas, e uma visita de Florianópolis. Lá no meio da conversa a visita perguntou: escuta, Georg, como é que tu conseguiu manter a escrava aí, cara? Eu não consegui, os meus lá foram tudo embora. Ah, cara, consegui porque eu sou inteligente, fiz um contrato com ela aí, e ela topou a parada, assinou, ela vai ser minha escrava há mais 3 anos. Obviamente que eu não sei se foi exatamente dessa forma. A Maria relatou mais ou menos dessa forma, aí vocês têm que botar também um pouco do sentimento dela. Acontece que a Maria ouviu isso, e naquele dia caiu por terra tudo que ela sentia pela família Böttiger. Por quê? Porque ela se sentia enganada. Porque ela sequer sabia que 5 meses depois que ela assinou o contrato, a escravidão terminou, 1888, maio. Ela assinou em 30 de dezembro. Foi o presente de final de ano dela. Ela estava super feliz. Em maio, a escravidão terminou, e em junho ela descobriu que ela tinha sido enganada. Por força de contrato, ela terminou o contrato. Quando terminou o contrato, ela pegou e mandou eles nas favas e foi embora. Foi morar no barracão, que vocês vão ver aí que era o local onde as pessoas, os ex-escravos iam morar. Os ex-escravos de Brusque, da região, iam morar. Vamos adiante. Aí, essa história da Maria, a gente vai contar num filme chamado Muito Além da Escravidão, que aí ela conta a história dela, quando ela era mocinha, quando ela era criança, da mãe que ela teve que deixar, do pai que ela não sabia qual era o rosto dele e tal. É uma história linda, né? E aí nós chegamos então ao barracão. A professora Jaqueline Kling aqui, ela um dia me falou que essa foto é icônica. Icônica por quê? Porque aqui está um grupo de pessoas, olhem só, ali você tem índios, ali embaixo você tem negros, índios negros. Quem eram esses índios aí? Eram os chamados índios mansos. Tinha um índio bravo, aquele que vinha, atacava as famílias, atacava as criações, etc., matava pessoas, e tinha aqueles índios que tinham sido, entre aspas, amansados. Bom, agora estão bonzinhos. E eles iam para essa região do barracão. Todo mundo sabe onde é o barracão? Na ida para Gaspar tem aqueles shoppings lá embaixo. Barracão é aquela região ali, é naquela região que as coisas aconteceram. Ali naquela região onde a Maria também foi morar, e vários outros foram morar, acontecia os chamados ajuntamentos de negros da região. Porque em Brusque existia uma coisa assim, ó. Tinha baile de branco, preto não entrava.
Não podia entrar, nem para garçom, nada, não podia. O Paysandu, o Renault, isso foi mantido até a década de 60 em Brusque. O que os negros faziam? Como é que se arruma um namorado? Como é que se arruma uma namorada? Não tem um baile, não tem nada. No barracão existia o baile de preto, que era onde os negros da região todos se juntavam lá então para arrumar casamento, para conhecer alguém, aquelas pessoas que não tinham para onde ir, por exemplo, o cara deixou de ser escravo, para onde é que ele vai? A expressão não tem onde cair morto, vocês já ouviram falar, né? Esse cara não tem onde cair morto, o que ele quer? Essa expressão veio do tempo da escravidão, ou seja, quando o escravo foi liberto em 1888, ele não tinha para onde ir, ele não tinha terra, ele não tinha nada. Ele não tinha onde cair morto. E que expressão chata que é essa, né? Então cuida quando tu for falar isso para alguém. Aqui no barracão, então, era a área de sociabilidade desses grupos marginalizados, negros, índios, né, pobres, por exemplo, outros, que iam para lá então residir. Durante muito tempo o barracão foi visto assim. Agora que vocês, a geração de vocês, vê um outro barracão, mas ali era uma área de muita pobreza, muito sofrimento, e ali moravam aquelas senhoras que trabalhavam nas casas aqui em Brusque, de lavadeira, passadeira, cozinheira, empregada doméstica. Eles moravam todos lá, vinham a pé de lá até Brusque para ganhar os seus salários. E aí surge um outro personagem também muito legal. Aqui na Praça Barão de Schneeberger era a chamada Stadtplatz, o centro, o cérebro da cidade, o centro da cidade, onde todo mundo vinha, né? Tinha uma árvore enorme ali, onde todo mundo que vinha do interior amarrava os cavalos, dava água para os bichos ali, enfim. Ali vinha um cara chamado Nego Florentin. Ali eu botei negro, mas ele chamava Nego Florentin. Hoje essa palavra até já é meio que tirada de alguns dicionários, porque dizem que é discriminação, etc. Mas era o que tinha. Era o nome que foi dado para ele. O Nego Florentin era especialista em contar história. Quantas vezes quando vocês estavam na creche, ia lá aquela professora, agora se tu descer lá tu vai ver uma professora contando historinhas para as crianças, do João e Maria, do não sei quem, de Carochinha e tal. O Nego Florentin era especialista em contar história. E ele vinha e ele tinha uma habilidade especial de contar história para criança. Então, uma vez por semana ele vinha para o centro e sentava ali, tipo, num banquinho da praça, e os pais deixavam as crianças ir lá, elas sentavam pelo canto e ele começava a contar história. A especialidade dele, contar histórias bíblicas. Então, contava a história do Moisés, mas do jeito que a criança queria ouvir. Então as crianças chegavam em casa felizes, porque, pai, hoje eu soube contar uma história do Moisés. Hoje contaram a história disso, daquilo, daquele outro. Então ele era uma pessoa muito querida e muito bem vista em Brusque. E morava no barracão. Eu só botei esse aqui para vocês verem como é que a gente é levado muitas vezes a discriminar uma pessoa por uma bobagem também. O médico do Azambuja, é que nesse slide a gente não consegue ver direito ali. O médico do Azambuja tinha consultado um preto antes, um negro. E lá nesse troço tinha lá que tu tinha que botar o que ele sentia, o que o médico disse sobre ele, a idade, nome, ano, que cor. E o médico tinha acabado de consultar um negro e ele nunca tinha visto um negro na frente dele. Ele consultou um negro, daqui a pouco veio um cara com malária ser consultado. E um cara com malária dá uma febre, perdoe a expressão, dos infernos no cara, ele fica acabado. O que aconteceu? O cara chegou lá, acabado. O médico olhou para ele, bom, que cor tem esse cara? Escreveu, roxo. Ele não tinha ideia do que cor era aquele cara. Ele estava roxo porque ele estava com malária. Mas como na cabeça dele ele tinha consultado, ele está ali no livro, ele consultou um negro antes,
ele botou na cabeça que as pessoas tinham várias cores, e devia ser um médico iniciante, né? Vamos adiante. E aí nós chegamos numa outra história, que vocês de repente até conhecem os descendentes deles, é da família Dal Castanhar, chamado Zé Casqueiro. Era o apelido dele, né? José Dal Castanhar, o sobrenome dele, italiano. Como é que surgiu um italiano com essa cor? Quando a escravidão terminou em 1888, apareceu em Brusque um jovem negro, recém-liberto, que foi trabalhar para a família Hort, lá em Dom Joaquim. Com o tempo, ele foi contratado para trabalhar para a família Dal Castanhar, lá em Santa Luzia. O esposo da senhora Dal Castanhar saía, ficava 3, 4 meses fora, e nesse meio tempo houve um romance entre esse negro e a senhora Dal Castanhar. Quando o bebê nasceu, todo mundo olhou, escuta, mas está meio escurinho esse italiano. E o marido não pôde dizer muita coisa, porque ele tinha ficado 3 meses fora, o papo rolou e tal. Fato é que o negro sumiu do mapa. Uns dizem que ele foi morto, jogado no Morro dos Polacos lá, e o velho assumiu a criança, o seu José. O José, inclusive, teve herança da família, foi tratado como filho, etc, etc, mas a família passou a dizer que ele tinha sido adotado. E tudo bem, isso passou, ele foi embora, e o seu Zé, né, só o Zé sabia que ele era filho daquela mãe, né? O que aconteceu? Ao longo do tempo, nós descobrimos a história do seu Zé. Essa senhora, Dona Cilde, que é a esposa dele, é uma das últimas índias da etnia Chetá, que é uma etnia em extinção no Paraná. É uma das últimas que existiu. Acho que agora até ela já faleceu. Tem uma foto de 10 anos atrás. O José Dal Castanhar, o seu Zé Casqueiro, ficou muito conhecido em Brusque como funcionário da Renault também, né? Essa vala da 1º de maio até aqui embaixo, isso era um riachinho. O seu Zé foi um desses caras que abriu essa vala até aqui no Itajaimirim. Ele tinha fotos, inclusive, dele trabalhando lá dentro da vala, tudo mais, aquela vala que passa na frente da Renault também, mesma coisa. O seu Zé faleceu agora faz acho que uns 5, 6 anos, não tenho certeza. O seu Zé era uma pessoa super inteligente e foi quem trouxe a capoeira para Brusque. Ele foi um dos primeiros capoeiristas da história de Brusque, né? Tinha essa veia africana na mão. E o mais louco dessa história é que até hoje não se sabe que fim levou o pai dele. Vamos adiante? Aqui vocês têm, lembram a história que eu contei dos índios lá, esse negócio do índio invadir aqui, que havia toda essa celeuma, né? Esse problema grave, né? Que o governo contratava esses caras, o Martim Bugreiro e o seu bando, né? A maioria descendentes de índios e negros, que saíam mato adentro caçar os índios e matar. Para vocês terem uma ideia, numa dessas expedições eles trouxeram aqui no centro de Brusque, para mostrar para as pessoas que eles tinham trabalhado muito, 80 orelhas de índios. Significa que eles tinham matado 80 índios naquela expedição. Isso é um negócio maluco para a nossa cabeça hoje, né, cara? Entre crianças, idosos, né, adultos, etc. Não tinha distinção. Aconteceu, inclusive, né, quem for aqui na Santa Terezinha vai ver ali a Praça João Bugre. João Bugre é um personagem extraordinário da nossa história, descendente de um momento histórico de que esses caras saíram para caçar. E um desses negros ali ficou com pena desse bugrinho e da irmã dele e salvou esses dois e trouxe para Brusque. A família Scheffer criou eles como filhos aqui. Falavam alemão, eram alemães praticamente de cabeça. Vamos adiante. E aí nós temos, em Brusque existem 2 famílias, consideradas famílias reais africanas. O que significa? Que são
africanos. Essas duas famílias que hoje nós temos em Brusque são os Ginoca e os Cipriano. Ginoca é um apelido. O sobrenome deles é Domingos Francisco, né? Mas os Ginocas vieram para Brusque e foram morar lá no Limoeiro, e hoje a família toda mora aqui no Jardim Manuche, né? É uma família de professores. Uma família, por exemplo, a professora Lucinha, não sei se a Lucinha não deu aula aqui até de matemática, né? Mora no 1º de maio, né? Ah, sim. É, verdade. Do estado aí, Mandela, né? Avenida. É uma família extraordinária, conheço todos eles. E a dona Lucinha, que é essa professora de matemática, ela acabou, essa foto aqui é do casamento dela com o Vilso, lá no meio. O Vilso é da família Cipriano, a outra família real africana que nós temos, que é uma família que mora, pode passar o próximo ali até. Não, mais um. Isso. Que é a família Cipriano, que mora quase que toda aqui na divisa Brusque-Guabiruba, no chamado Morro dos Pretos. Esse nome já veio porque a família toda morava lá. Nessas duas famílias aconteceu um fato extraordinário, que a cidade inteira acabou por respeitar eles, né, porque eles se impuseram como família, como gente, e inclusive aprenderam a língua alemã para eles poderem se entrosar em Brusque. E a gente vai ver. Só volta uma ali para mim. Quero falar um pouquinho desse cara aqui. Ele morava na Santa Rita, fotógrafo. Não sei se quando vocês vão na casa do vô, da avó de vocês veem lá aqueles quadros pintados na parede, aqueles quadrinhos redondos, que é uma pintura, na verdade. Eles passavam, as pessoas eram muito pobres, máximo conseguia fazer uma fotinha desse tamanho do rosto. Ele pegava essa fotinha, levava para casa, botava um vestido bonito na avó e um paletó bonito e gravata no vô e fazia um quadro. E esses quadros antigos, eles guardam, os nossos avós guardavam nas suas casas como uma lembrança. O seu Leopoldo Ramos, cuja filha, a neta dele, é dona da Upper, é empresária hoje, da Upper Lanches, aí, eu acho que alguns de vocês já até comeram lanche ali, que é casada com aquele Witkowski. Esse senhor, ele veio para Brusque como empresário, ele foi um dos fundadores da Fundição Hércules, porque ele era da área metal mecânica. Depois de se aposentar, ele passou a trabalhar com uma empresa de reciclagem, fundou uma empresa de reciclagem de papelão, aqui na Santa Rita. E nas horas vagas ele gostava de pintura, e ele pintava esses quadros. Então, boa parte dos quadros que nós temos em Brusque é dessa família. Mas eu vou chegar num ponto que eu vou brincar um pouco com vocês, para vocês verem o quanto de afro vocês têm. São palavras, são expressões, são comidas, para a gente reconhecer como há uma contribuição desses caras extraordinária para nós que nós não percebemos. A gente faz, a gente fala, a gente brinca, no dia a dia a gente não percebe. Eu acho melhor, Eliade, se a gente faz um recreirinho, vocês estão tudo ali, tem uma menina ali que, coitada, dormiu um sono, coisa mais linda, até vi quase ela roncar. Né? E, meu Deus, professor chato, né? Vamos fazer então um recreio, né? A gente volta, e aí a gente termina isso, porque eu acho que vocês vão gostar dessa outra parte. E nós chegamos a Nega Mia. Nega Mia era uma nega, faleceu já também, que morava aqui na rua, em frente ao Cacetinho praticamente. Ali tinha a panificadora Risto, que eu acho que alguns de vocês chegaram a pegar essa panificadora aberta, era uma panificadora bem tradicional, com mais de 100 anos. Né? Hoje tem a Moriá, se não me engano ali, né? A Moriá. Ali nessa panificadora, a Nega Mia trabalhou a vida toda e foi tratada como filha da família Risto. Praticamente não falava português, só alemão. Toda a cultura dela, de doces, ela foi uma doceira extraordinária, tudo alemão.
E eu conheci ela no final da vida dela, quando ela já estava, ela se asilou, foi para o asilo. Ela decidiu que ela queria ir para o asilo. Os irmãos dela queriam que ela ficasse na casa de um e de outro. Ela disse: não, eu quero ir para o asilo. Se aposentou e foi para o asilo. Morou lá durante 10 anos. E lá ela conversava com as outras velhinhas que estavam lá em alemão. E no dia que eu cheguei, encontrei ela falando alemão. Eu mesmo levei um susto de ver aquela pessoa. Tu vê como a gente tem um preconceito na cabeça, né? Vamos ver um negro falando alemão. Hoje é comum, né? Na Europa, principalmente. Mas aqui, para nós, ainda era uma coisa diferente. E a nega Mia foi criada, então, pela família Ristoff, e era uma alemã de cor negra. E chegamos a Dona Lúcia. Essa é a mãe do seu Ginoca. A Dona Lúcia viveu em Brusque durante muitos anos e ela falava fluentemente o alemão também, porque ela trabalhou na casa da família Gevaer, né, e de outras famílias descendentes de alemães e de Brusque. E num determinado tempo, as filhas delas e filhos iam tendo filhos, e a Dona Lúcia, como uma vovozinha que gostava dos netinhos, ela pegava 5, 6 daqueles netinhos, às vezes até mais, e saía e ia passear lá no Morro dos Pretos, que são parentes distantes dos Ginocas. E ela andava pela estrada com aqueles netinhos. Um belo dia ela vinha lá do Guarani para o centro e ia passar na frente da panificadora Ristoff. Ali, no final de tarde, acontecia aquilo que nós, os alemães, chamamos de Schnaps, que é o quê? É um happy hour. Sentava ali para tomar umas biritas, para tomar um chopinho, para jogar a conversa fora, para depois ir para casa. E tinha um grupo grande de alemães tomando um Schnaps. A Dona Lúcia vinha vindo e um daqueles alemães, já certamente com um pouco de chope na cabeça, ele disse em alemão: nossa, está vindo uma trovoada muito preta para lá. Para se referir a Dona Lúcia, que era preta, e os seus netinhos, que eram pretos. A Dona Lúcia ficou queimada. Caminhou mais um pouquinho, foi lá na frente, lá no meio dos alemães, e disse em alemão para eles: a minha alma é mais branca do que a tua cor. Em alemão. Daquele dia em diante, todos começaram a respeitar mais ela, porque até então também havia aquela coisa, a pessoa preta, sabe, era muito, mas muito mesmo discriminada numa cidade que não existia negros. Hoje é bastante comum, mas naquela época não tinha. Podemos ir no próximo. E aí chegamos no seu Teófilo. Todos vocês já devem ter ido no túnel lá do Parque das Esculturas. O seu Teófilo da Silva é morador da Nova Brasília, né, na localidade ali da Bacia, e ele foi um dos que construiu ele chegou a morar naquele casebre lá em cima, lá, que aparece bem em cima lá, ele morava lá. Ele foi um dos caras que construiu esse túnel. Então, quando vocês verem o túnel, olha, conheci um cara chamado seu Teófilo que ajudou a construir esse túnel. Ele veio para Brusque na década de 50 para ajudar a construir a estrada de ferro que ligaria Brusque a Itajaí, para um trem que nunca chegou aqui, né? Porque nós nunca tivemos o trilho completo e nunca esse trem chegou aqui. O seu Teófilo, que também é um personagem do passado, também já faleceu, deixou uma família enorme aí na Nova Brasília. Podemos ir no próximo? Brusque teve, ao longo do tempo, a partir de 1945, principalmente, uma série de jogadores de futebol de origem afro. Nessa foto aqui, a foto grande, é uma foto do Paysandu da década de 50, da década de 60, desculpe, da década de 60, onde você vê que a maioria do time era de origem afro. Os craques de bola que vinham para Brusque eram de origem afro. Hoje, se vocês pegarem a foto do nosso Brusque, vocês vão ver que a maioria deles também é de origem afro.
estão aí defendendo a nossa cidade, morando aqui, tendo família muitas vezes aqui. Muito bem. Houveram muitos outros aí, craques de bola, como o Tesouro, o Dirceu, o Sarará, está lá na lista do lado lá, o Agenor, o Patrocínio, o Natividade, que muitos até conheceram, né? Que jogava no Brusque, depois foi jornalista, e por aí vai. E aí, nós chegamos num grupo humano que na década de 1980 veio para Brusque e que eram originários do interior do Paraná. Eles gostavam de se dizer que eram os VIP. VIP, a gente sabe, é uma expressão inglesa, né? Não sei o que lá, lá, muito importante. Bom, então a área VIP, por exemplo, no aeroporto, só gente importante. A área VIP não sei do que, VIP, eu vi agora uma academia dizendo que vai ter uma área VIP na academia. Certo? É alguém que tem muita grana, né? Bom, os VIP eram negros. Negros misturados com índio. E quem eram essas pessoas? Sempre que vocês olharem esses prédios mais antigos aqui do centro, saibam, foram os VIPs que vieram para Brusque na década de 80, que ajudaram a construir. Eles eram os pedreiros, os carpinteiros, eram as pessoas, os ajudantes, que vieram para Brusque para trabalhar na construção civil. Hoje, eles formam a grande maioria das pessoas que moram no Poço Fundo, né? E os VIPs são considerados ainda hoje, eles têm um carinho muito grande pelo lugar onde eles nasceram no Paraná. Final de ano você vê um monte de VIP indo para o Paraná, para visitar os avós, os bisavós e depois voltar para Brusque. Essa gente é aquilo que a gente chamava de grupos especializados que vieram para Brusque. Vocês vão ver um outro grupo que também veio para Brusque. Eu acho que podemos botar o próximo. Esse, o chamado homem cor de pinhão. Todo mundo conhece pinhão, né? Essa é uma expressão cunhada por um historiador lagiano que chamava aqueles que moravam na região serrana de Santa Catarina e oeste de Santa Catarina como homem cor de pinhão, que é a mistura entre o negro e o índio. Aqueles entrepostos que um cara chamado Álvaro Nunes Cabeça de Vaca plantou no Planalto e Oeste Catarinense. Isso em 1550 e cacetada, lá atrás. É a mistura do negro com o índio que surgiu esse homem cor de pinhão. Quem são eles? E quando eles chegaram a Brusque? Década de 80. Grande parte deles estão aqui até hoje. São eletricistas, são pessoas que prestam serviço, pequenas empresas de serviço e também profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, né? Aqui um dos advogados que é muito meu amigo é um homem cor de pinhão. Eu brinco sempre com ele, cara, tu não tem nada a ver com pinhão, né? Tu é feio, né? Mas ele diz, não, eu sou dessa raça. E eles se consideram e gostam de ser chamados dessa forma. Podemos ir para o próximo. E aí, chegamos a um outro ponto muito show, que eu gosto, pelo menos nessa área. Quem aqui é baiano? Veio da Bahia? Ninguém. Ontem, né, Sérgio, nós dávamos uma palestra numa escola e eu fiz a mesma pergunta. Quem aqui é baiano? Todos. Sério? Tinha 3 meninos que não eram. O resto tudo era baiano. E quando eu falava essas palavras aqui, eles davam risada que se acabava. Porque é o palavreado que eles usam. Então, por exemplo, essas palavras começaram a entrar na nossa vida com a chegada dos baianos no ano 2000. Foi quando começou a imigração interna, né, do pessoal da Bahia para cá, que continua até hoje, né? Palavras como, o baiano não diz ônibus, ele diz buzu, que é um negócio esquisito, mas é a palavra deles, é o baianês deles. Mainha e painho, todo mundo ouve todo dia, né?
Outra palavra que acabou entrando no nosso meio, e agora, a hora do recreio, eu passei, tinha duas meninas conversando, e não sei por que cargas d'água, uma falou, a guria disse, oxe. Pensei, é uma baiana, mas não tem cara de ser baiana. Veja, a expressão oxe, que vocês usam muito, é baiana. Oxe é igual ao pá nosso. Tem uma desgraça acontecendo, tu olhas, pá. O baiano diz, oxe, né? Uma coisa deu tudo errado. Tem o oxe no meio. Oxe serve para tudo, né? Uma coisa feliz, uma coisa ruim, serve para tudo. Spam serve para tudo. O baiano não pergunta por quê. Ele não gosta de fazer essa pergunta. Tu diz assim, olha, isso tem que acontecer dessa forma, assim, assim. Ele não pergunta por quê. Ele diz aonde. O porquê dele é aonde. E não é. Outra coisa, ele não pede pão francês. Ele pede na padaria um pão de sal. Os padeiros ficam assim disputando. Não tem esse pão aqui, cara. Não, é aquele ali. Não, isso ali é pão francês, velho. É pão de sal, senhor. Eu quero 4. Ele não usa, por exemplo, isso não está na fase de vocês, né, que vocês estão muito novinhos, mas para dizer assim, ó, eu vou sair hoje e vou beber umas pirita. Eles dizem que eles vão comer água, que é uma outra expressão muito baianesa. Grafite, que é a lapiseira. Azeite doce, é o nosso azeite de oliva. Baiano não anda na calçada, baiano anda no passeio, que é o nome que eles dão para a calçada. O baiano não diz assim que uma coisa está muito boa, está excelente. Ele diz que está correta, entendeu? Resolveu o discurso inteiro. O baiano, para dizer que está muito bravo ou que está muito bom, ele também diz que está arretado. Para dizer que uma coisa está uma desgraça de ruim, ele diz que está uma desgrama. A expressão, outra que vocês devem, serve para mulher e para homem, ele é unissex. A pessoa olha para ti, tu está falando para ela, ela diz, menino, tu não sabe o que significa, mas significa tudo ao mesmo tempo. Mas menino significa, A gente diz lá, né, tu está falando com alguém que não está interessado no assunto, a pessoa, sim, Ela diz, mas menino. Muito bem. Arrodear. Frescura. Como é que o baiano diz frescura? Essa guria está de frescura. Aquele piá está de frescura. Baiano diz que está de chibiatagem. Que é um palavrão que Deus o livre. Lascou-se, deu mal, uma coisa de péssima qualidade. Tu vai ali no camelô e compra aquele celularzinho de 8ª categoria, que veio do Paraguai, que veio da China, que veio lá de um país não sei qualquer, que eles montaram, a pior qualidade que tem. O que o baiano diz que é? Mas é ruim, né? É péssimo. É do Paraguai. Não sei o que. O baiano diz que é peba. Tudo que é ruim para eles é peba. Isso é ruim, peba. Aquilo é ruim, peba. E aí tem outras palavras, tipo abilolado, que é abestalhado, avexado, que é apressado, e por aí vai. Vamos no próximo? Essa eu estava esquecendo, assim, esse áudio. Em Brusque nós temos ao todo 17 terreiros, que são os locais de culto para quem gosta de religiões de origem afro. Eu visitei todos eles. Por incrível que pareça, existe um único terreiro que o pai de santo é negro, que é esse aí, do Luizinho. Todos os outros são brancos. 99% das pessoas que frequentam esses cultos são brancas. Pouquíssimos negros frequentam. A maioria dos negros hoje de Brusque são evangélicos, não luteranos, evangélicos das igrejas pentecostais. Certo? Podemos ir adiante. E aí,
nós chegamos a outra coisa que eu considero muito show. Para vocês perceberem o quanto nós gostamos de comida afro, por exemplo. Feijoada. Show, né? Lá em casa, a mulher velha, se tem uma coisa que ela faz bem, é feijoada. O resto é quase gororoba. Uma feijoada, gente, é maravilhosa. E ela foi criada, a feijoada brasileira, porque existe uma feijoada europeia. E é até interessante vocês verem, é um monte de outras coisas lá que vai desde repolho, enfim, é um inferno de ruim. Mas a feijoada brasileira, feita com restos de porco, orelha, pé, joelho, enfim, tudo que tiver ali, é uma comida extraordinária, convenhamos, né? Origem afro. Canja de galinha. Quem não lembra o dia que tu estava pesteado em casa, todo esgualepado, e a mãe vai lá e diz, vou fazer uma canjinha para ti, né? Para te ficar bom, ficar forte. Canja de galinha é uma comida afro, certo? Por que ela é afro? Porque existia muito pouca comida entre eles. Quando eles conseguiam um pedacinho de carne para botar dentro da água, e de carne de frango para botar dentro da água e fazer uma sopona para alimentar a família toda, a canja de galinha servia certinho, né? E é uma super nutritiva. Pirão de farinha de mandioca. Todo mundo já comeu? Na minha casa tinha um treco assim, ó. Nós ia pescar, pegava o peixe, levava para casa, a mãe limpava, fritava, mas a mãe não deixava a gente comer o peixe de boa sem ter um pirão. Por quê? Nós éramos uns idiotinhos que não se dava conta que o espinho podia trancar na goela e dava problema. Para que o pirão servia? Quando trancava o espinho, ela enfiava o pirão e o espinho ia embora. Né? Essa era a ideia. Polenta, eles usavam muito para fazer isso também. Né? Então, pirão de farinha de mandioca, origem afro. Cuscuz. Quem comeu já cuscuz aqui? Tem alguém que comeu já? Aquele feito em casa? Antigamente se comia muito, assim como a polenta e outros de milho, de farinha de milho, principalmente farinha de milho de Tafona. Rabada. Isso era uma parte que eles jogavam fora. A rabada é uma comida terrível, né? Ninguém gostava. Hoje, tu paga um horror para comprar rabada no supermercado, porque é uma das comidas mais gostosas que tem, certo? E também porque a carne está muito próxima do osso, e próxima do osso ela traz muito cálcio para a carne, e por isso ela fica tão deliciosa. Então, rabada. Canjica, outra comida africana. Angu. E tem uma aqui, eu não sei se vocês já experimentaram. Acarajé. Aqui em Brusque tem lugares que fazem isso, né? E certa vez eu fui comer um acarajé. E como eu não conhecia como é que funcionava o negócio, a mulher veio e perguntou para mim se eu queria quente ou frio. E eu resolvi, disse, cara, eu não vim aqui para comer coisa fria. A senhora traz quente. Rapaz, a mulher trouxe aquele negócio. Quando eu comi, olha, 2 pedacinhos, a minha boca começou a pegar fogo, isso aqui dentro parece que eu ia morrer. O que é quente? Quente é muita pimenta, frio, pouca pimenta. Então, se um dia vocês tentarem comer um acarajé, peçam frio, senão vocês vão se lascar, cara. O meu céu da boca ficou um mês sem pele, porque arrancou tudo. Para o nosso paladar, acarajé quente, esquece, vocês não vão aguentar. É terrível. Essa palavra que vem agora é uma comida e é uma palavra que vocês usam muito, tá? Aquele guri é um pamonha. O que é um pamonha? Não, devagar, cara. O cara é pamonhão. A guria é pamonhona. Meu Deus, como é pamonha aquele cara? Mas a pamonha, comida, é maravilhosa. Pamonha, origem africana. Certo? Mucunzá, acarajé e por aí vai. Tem mais um monte de comida aqui que vocês não têm ideia.
Mas tem umas que, essa é a última que está terminando agora, que eu acho que vocês falam quase todo dia. Alguma palavra de origem afro. Entre essas palavras, por exemplo, meio-dia, quem é que não gosta de uma alface? Pelo menos uma alface. Tem aqueles boca ruim que não come, né? Mas, quem não gosta de uma saladinha? Alface, origem africana. A palavra almofada, que coisa boa poder sentar nesse negocinho aqui, molinho. Almofada, palavra africana. Babá, quando o pai e a mãe querem ir jantar fora, sei lá, ir namorar, quando vocês eram pequenininhos, que eles faziam, vamos contratar uma babá. Chamava a sobrinha, a prima, sei lá quem, para cuidar de vocês. Uma babá. Babá é origem africana. O professor está lá na sala de aula e vocês não calam a boca, não tem jeito, vocês estão fazendo o quê? Uma bagunça. Bagunça, uma palavra africana, que nós usamos todo dia. A sala está uma bagunça. Em casa, no teu quarto, velho, está uma bagunça, né? A mãe diz isso. Pessoa sem dente, nós dizemos dentado, né? No africano, a palavra correta é banguela. É uma pessoa que não tem dentes. Batuque, palavra africana. Aquele guri é um banzo. A palavra banzo significa aquele guri é voado, cara. Ele é um banzo. Ele não tem, sabe, não é focado. Serve para guria, banza também. Bruaca, palavra africana. A sua, como é que se chama a coisa que tu traz o material dentro? Mochila é uma palavra africana. A sua mochila está cheia de bugiganga. Bugiganga, palavra africana. Estão sentindo quantas palavras de origem africana nós usamos no dia a dia e não percebemos? Cachimbo, cacunda. O pai e a mãe de vocês, quando vocês eram pequenininhos, botava tu na cacunda só para ver tu ficar, né? E tu gostava de fazer isso, né? Cacunda, botava aqui em cima, né? Leva ela na cacunda. Cachimbo, aquele, né? Todo mundo sabe o que é. Búzio, cachaça, palavra africana. Quem é? Você tem 5 irmãos. Quem é o mais velho? O outro, mais novo. Como é que nós chamamos? Caçula, palavra africana. Filho mais novo. Cafuné. Quem é que não gosta de um cafunézinho, né? Está irritado, chega em casa, deita no colo da mãe, ou não sei lá, né? Vocês já estão quase deitando no colo do namorado, da namorada aí, né? Cafuné. Lá em casa nós chamamos sempre rato. Mas a palavra na língua portuguesa que melhor define o rato chama-se camundongo, palavra africana. Capenga, né? Isso aqui está capenga, cara. Não está legal isso aí. Trabalhinho, aqueles que vocês fazem lá meio copiando o Google, não sei o quê, capenga. Eu já, quando eu dava aula, que eu dava uma olhadinha que eu sabia que era do Google, eu já ficava irritado, já não dava nem nota. Canjica, carimbo. Tem que ir lá na desgraça do homem lá do cartório para pegar um carimbo para dizer que aquela assinatura é mesmo tua. Carimbo, palavra africana. Chuchu, a palavra encafifado. Não sei se vocês têm essa expressão no dia a dia, mas nós usamos muito, nós os descendentes de alemães, usamos muito essa expressão encafifado, para significar que o cara está nervoso, que está encafifado, né? Fubá, gogó, isso aqui que os homens têm, chama-se gogó de origem afro. Jabá,
muita gente fala na gíria, né? Nossa, nós falamos a hora do Shabbat. Larica, maluco, palavra, né? Maracutaia. Esse país é uma desgraça, né? Todo dia tem uma maracutaia nova, né? Mocambo, nenê, a expressão, a palavra nenê, em vez de neném, né? É igual. Mocambo, uma casa de baixa qualidade, vamos chamar assim, né? Molenga, meu Deus do céu, dá a prova para os caras. E os caras estão lá naquela moleza desgranada lá e não termina nunca, e o professor está vendo que a hora está chegando, os caras estão lá na terceira pergunta ainda, o professor diz, pô, vocês estão molenga hoje, né? Ou seja, pessoas que são tão molenga, tá bom. Pé de moleque, pitoco, palavra africana, dá para pitoca também, tá? Dá para ambos os sexos. Quilombo, samba, serelepe. O que é uma pessoa serelepe? É aquela pessoinha que a gente olha assim, meu Deus, né? Tanga. Quando vocês eram pequenos, a mãe de vocês, quando vocês faziam bagunça em casa, a mãe de vocês não dizia assim, ó, para com isso, senão vou te bater nas nádegas. Nunca falou isso. O que ela dizia? Para com isso, senão vou te dar uma chinelada na bunda. Bunda é uma palavra de origem afro, vem do quimbundo, né? Uma das formas. Cacimba, cafundó, calombo. Tu foi andar de bicicleta, caiu, bateu a cabeça, deu um calo do tamanho do mundo ali. Calombo. Esse é o nome que se dá para aquilo ali. Cachumba, cochilar, dengo. Tu vai no restaurante, tem um monte de comida lá, mas tu pega algumas e bota uma farofa junto. Farofa africana. Gangorra. Tu, as meninas, principalmente aí, né? Que se mete na cozinha, querer dar uma de cozinheira lá e vai a família toda esperando aquela comida gostosa que a Fiona ia fazer e no final saiu uma gororoba. Palavra africana. Lembre-se disso, as gurias. Geringonça, lambada. O tio Sérgio lembra, a nossa mãe, ela não dizia, vou te dar uma chinelada na bunda. Ela dizia, vou te dar uma lambada na cabeça, seu peste. E dava mesmo, cara. Ela quebrava um pedaço de pau nas nossas costas, na cabeça. Não era do tempo que apanhava mesmo. Vocês são tudo muito, sabe, ninguém apanha mais. Orelha, cara. Nós ia para casa com a orelha, essa aqui, vermelha. O professor na sala de aula pegava pela orelha, debulhava. Deus o livre, né, professor, pegar na orelha de alguém hoje. Estão tudo preso. Na época, reguada na mão, meu Deus, arrebentava as mãos da gente. Né? Se fizesse hoje, a maioria de vocês estava lascada. Né? Mas, nós chegávamos em casa e apanhava de novo. Mochila, moleque, pindaíba, tu tá duro, tem um centavo no bolso, não pinto para dar água. Estás na pindaíba. Quenga, quitanda, essa palavra aí, quenga, tira foto. Pitanga, quitanda, sapeca, tagarela. Aquela velha é uma tribo full. Já vi falar muitas vezes, muito feia, né? E xilique, por exemplo, quantas meninas chama a atenção, dá um xilique na guria, no guri, né? Coisa feia. Empacar, fofoca, tudo africano. Geringonça, lambança, mano, a expressão mano que nós falamos muito no dia a dia, de irmão, é africana. Matuto, pamonha, que nós já falamos, né? Muamba, pinga, quitute, senzala, zombar, não zombi, né? O verbo zombar também é de origem africana. Pessoal, eu espero que eu tenha feito
conseguir do meu intento, que é fazer vocês pensarem o quanto de África nós temos dentro de nós e no dia a dia da gente. Eu não vim aqui pedir para vocês gostar da África, ou seja lá o que for. Eu vim aqui para dizer para vocês que nós vivemos num mundo que é interdependente, que existem milhares de povos que falam línguas diferentes, que têm costumes, tradições, culturas totalmente diferentes, e que o que nós temos que fazer? Gostar da nossa cultura. Desculpa a expressão. Perdão. Desculpa. Escapou. Gostar da nossa cultura. Perdão, gente, olha, isso não é coisa de professor falar, tá? Me perdoe mesmo, é sério. Porque depois eu tenho que cortar isso também. Pode ser. Desculpa. O que eu quero e peço a vocês é que vocês gostem de como vocês são e quem vocês são. Nunca deixem de gostar das raízes de vocês. Se você é alemão, italiano, polonês, não importa, cara, quem tu for. O que tu não pode fazer é, por gostar de você, não gostar de outras pessoas, discriminar as pessoas pela cor, pela cultura, pelo que ela é. Você não precisa não gostar de outra pessoa para gostar de você. Hoje em Brusque nós temos que conviver e viver com pessoas de 128 etnias, todas uma diferente da outra, todas com costumes e às vezes até meio estranho, a gente acha aquilo, mas a gente convive e a gente às vezes até aprende. Eu, quando fui comer um tal acarajé quente, eu fui para experimentar aquele negócio, porque eu nunca tinha comido uma comida assim. Como muitos de vocês vão num lugar para comer, sei lá, aquela peixe cru, que eu acho um horror, mas tem gente que gosta, né? E é gostoso, mas vocês foram um dia para experimentar, é uma comida estranha para nós, mas que hoje faz parte da cultura de vocês. Como vocês vão um dia, sei lá, comer uma acarajé, né? Que é de origem áfrica. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Obrigada, professor Celso. Como o seu Otto já apresentou, né, o professor Celso é bastante conhecido do Colégio Cônsul, mas da cidade de Brusque também. Ele tem vários livros, né, publicados. O livro do Cônsul é um deles, mas tem né, sobre história, sobre poloneses, né? E por aí vai, né? São várias contribuições. Então, para tê-lo aqui, né, o tempo dele de pesquisador é bem precioso. A gente falava sobre isso, né, sobre o tempo de pesquisa. Para se fazer uma pesquisa, leva-se muito tempo, né? Para ir ao museu, a um arquivo público, entrevistar alguém, gravar, escrever, selecionar o material. Então, o fato de ele estar aqui, é um trabalho, né, que não é cobrado da escola, mostra assim, o quanto ele se dedica à história. Então, nós agradecemos a tua participação e é sempre bem-vindo ao Colégio Cônsul. Muito obrigada. Eu quero convidar vocês. Hoje eu não ganho nada por isso, mas eu ajudo no Museu Casa de Brusque. Vão um dia fazer uma visita no museu, gente. Vocês vão ver que coisa show. Vão um dia fazer uma visita lá e peçam para as pessoas contar um pouco da história daqueles objetos que tem lá. Vocês veem quanto tem a ver com vocês e como é gostoso a história. Tenho certeza que o professor de história de vocês também conta cada história maluca aí para vocês no dia a dia, para que a gente possa valorizar a nossa história. Mas valorize o local, valorize a Brusque. Começa com Brusque, depois que valoriza a região, o estado, o país. Valeu?